Soberano, eterno, grande Deus, diante da tua presença nós estamos na noite deste dia. O teu nome está sendo glorificado, tu estás sendo adorado entre nós. A tua presença está aqui, o teu mover está aqui, a tua graça está aqui. Nós chegamos para te adorar. Tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de louvor, tu és digno de adoração. Espírito de Deus, oh, tu estás aqui. Meus irmãos, mais uma vez eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Hoje é a última noite da nossa participação nesse evento. Eu estou certo de que o Senhor é bom em todo o tempo. Ele tem sido boníssimo conosco. Sua presença está aqui, a sua graça está aqui. Desde sexta, hoje pela manhã. Então eu quero convidá-los para ler um texto bíblico, até para que vocês retornem ao assento. Enquanto você acha, Ezequiel 28, eu mais uma vez agradeço ao pastor da igreja por nos receber aqui, ao Mansalmo, a sua esposa, a sua família, que gentilmente tem nos recebido na sua casa, tem nos dado ali, meus irmãos, um verdadeiro banquete. Muito obrigado pela recepção, minha irmã. Muito obrigado, irmão Salmo. Muito obrigado por tudo, os irmãos que ali o assessoraram. Muito obrigado, pastor César, sua família, a esta igreja. Meus irmãos, o capítulo 28 do livro de Ezequiel nos diz assim, o versículo 12 a seguir: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o cabunco, a esmeralda e ouro, obra dos teus tambores e dos teus pífanos, estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Bendito Deus, lida a sua palavra. Eu quero te pedir no nome de Jesus, traz luz sobre o nosso entendimento, que toda mente nesse ambiente de culto, Senhor, esteja presa à sua palavra, que o teu Espírito tenha plena liberdade para ministrar agora sobre cada coração. Podei tomar assento. Meus irmãos, nós estamos trabalhando desde sexta-feira sobre o tema de autoridade espiritual.
Eu sei que hoje tem vários irmãos que não estiveram conosco na sexta, não estiveram conosco ontem, por motivo de força maior, outros por hábito, habituou-se a vir só no domingo, isso é um hábito que alguns adquirem, outros por trabalho, enfim, muitos não tiveram a oportunidade de estar os 2 dias. Eu preciso gastar 5 minutos para introduzir os 2 dias e te trazer daqui para frente, só para que você então, que não ouviu durante os outros 2 dias, se situe no assunto que nós estamos transmitindo aos irmãos. O assunto é autoridade espiritual. O texto que tomamos como base, Romanos 13, há uma pergunta, um questionamento e uma resposta de Paulo. Paulo responde à igreja de Roma o que é autoridade espiritual. Paulo então aponta que só Deus é possuidor de toda a autoridade. Fora Deus não existe nenhuma outra autoridade, nem no mundo espiritual, nem no mundo físico e nem na natureza, que são lugares aonde esse Deus, que é único em autoridade, ele delega a sua autoridade, ele ordena que a sua autoridade se manifeste. E qual o propósito disso? O propósito de Deus é que haja a sua autoridade em operação para que haja governo. E o propósito de Deus em estabelecer governo é para que haja ordem. E a ordem gera unidade. E a unidade traz a bênção de Deus. Por quê? Porque o princípio da unidade é a concordância. Aonde há concordância, ali há a bênção de Deus. Por isso que o tema que nós estamos trabalhando, ele tem uma abrangência geral, porém nós passamos pontuando somente em outras áreas, mas fixamos ontem nós fixamos que nós iríamos trabalhar autoridade na igreja, e nós mostramos que no mundo físico, no mundo dos homens, Deus se manifesta, Deus opera através da sua autoridade, sempre usando homens, usando o ser humano. Então a autoridade de Deus que está sobre a terra, para governar a terra, sempre será exercida através de uma pessoa. Pessoa essa que é receptora, é portadora dessa autoridade. Para quê? Para que essa pessoa estabeleça governo, ordem, unidade e gere a bênção, e a bênção gera o crescimento. Isto no mundo secular, nos postos de governo que existe no mundo, isso na sua casa, na sua liderança, no seu trabalho, por onde você passar, você vai ver que sempre há uma pessoa numa posição de autoridade. E ontem então, nós focamos na igreja, e houve uma pergunta, essa pergunta ela trouxe assim um choquezinho meio de leve, mas depois eu acho que do meio para frente deu uma consertada, quando nós fizemos a pergunta sobre a autoridade na igreja, do governo da igreja. Quem é essa autoridade? Como essa autoridade se manifesta? E devido ao choque, nós precisamos então ontem dar uma anestesia, mostrando alguns personagens que representaram a autoridade de Deus na igreja, mostrando que sim, aquele que Deus estabelece na igreja tem o governo dela. No caso nosso, é o pastor da igreja. Eu disse ontem que Deus não dá igreja a pastor, mas Deus dá pastor para a igreja. E o pastor que Deus dá na igreja, ele é autoridade na igreja. Porém, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. O que Deus faz? Deus dá a ele pessoas que são cooperadores. Para quê? Para auxiliá-lo no governo. E encerramos ontem mostrando que essa autoridade ela é distribuída então no corpo da igreja. Para quê?
Para que tenhamos pessoas em pontos estratégicos que estão cooperando com a autoridade da igreja. Por exemplo, nós temos aqui uma plataforma repleta de obreiros. Esses obreiros estão aqui à disposição da liderança da igreja. Se o pastor disser hoje, olha irmão, a partir dessa semana você vai para tal lugar, você vai fazer tal coisa, esses homens não vão pensar nem duas vezes. Por quê? Porque eles estão aqui exatamente para isso. Eles não estão aqui para enfeitar essas cadeiras, eles não estão aqui para que vocês o vejam, porque eles estão na plataforma maior. Eles estão aqui porque aqui é o lugar do lançamento, aqui é o lugar de auxiliar a liderança. Então o pastor vai olhar para a direita, olhar para a esquerda e vai dizer: é o José, é o Pedro, é o Manuel, esse aqui eu preciso dele. Por quê? Porque ele é alguém que Jesus salvou, deu a eles dom e colocou à disposição da liderança da igreja. Então, qual é a função do ministério da igreja? Qual é a função da liderança que Deus estabeleceu? Quais são as funções que rege todo líder que auxilia o governo da igreja? Quais são as funções que eles exercem? Primeiro, a função de servir. Servir. Eles estão aqui para servir. Amém, meus irmãos? Então os irmãos não estão aqui para dar opinião, você não está aqui para questionar, você não está aqui para tentar implantar a sua visão, você está aqui para quê? Para que você está aqui? Servir. Então não existe esse negócio que eu não concordo, eu não penso assim, porque a sua concordância ou não concernente à obra, ela não te diz respeito. Por quê? Porque Deus não entregou a obra a você, Deus entregou a obra a um líder e colocou você para cooperar com esse líder. O que significa isso, pastor? Existe às vezes no ministério, irmão, algumas rusgas que ficam ao longo da caminhada, porque um obreiro comenta com o outro, daqui a pouco tem dois, daqui a pouco tem três, e a igreja está analisando isso. O que é isso? Não, eu não concordo com o jeito que o pastor faz, eu não concordo com a música, eu não concordo com esse seminário, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Repito, os irmãos não foram chamados para concordar, vocês foram chamados para servir. 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 Amém? Para que vocês foram chamados? Estão dispostos a servir? Segundo, vocês foram chamados para dar sustentação ao governo da igreja. Pastor? Vocês foram chamados para servir e vocês foram chamados para dar sustentação. O que é isso? Vocês não só cooperam com a direção da igreja, como vocês defendem a direção da igreja. Como é que vocês defendem? Olha para mim, Josué 1:18. Quem é Josué? Josué é servo de Moisés. Diga assim: servo de Moisés. O que significa isso? Tudo que vinha sobre a vida de Josué passava pela mão de Moisés, porque Josué era servo de quem? Pastor Edi, mas será que isso tem alguma coisa a ver mesmo? Eu sou eu não dependo do pastor César. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Dentro desse território aqui, do governo dessa igreja, todos nós que estamos aqui, nós dependemos dessa autoridade aqui estabelecida. Não queira experimentar o contrário disso. Por quê? Porque a bênção que chega na sua casa, a bênção que chega na sua vida, a bênção que chega na minha vida, depende da autoridade que está estabelecida. Agora, lembre-se de um princípio que nós trabalhamos desde o primeiro dia: a autoridade não é uma pessoa. Autoridade está sobre a pessoa. Então, não é César, é a autoridade que está sobre César que precisa ser respeitada. Por quê? Porque através da autoridade dele é que existe legitimidade para que nós possamos aqui atuar. A Bíblia diz no capítulo 17 do livro de Êxodo, segura Josué aí, pode deixar Josué aí, só para me introduzir Josué. Olha quem era Josué. Josué era um servidor de Moisés. Toda a bênção que chegou na vida de Josué
passou por Moisés. O capítulo 17 do livro do Êxodo diz a Bíblia que Moisés chamou a Josué e disse: Josué, vá à batalha contra os amalequitas. Quem era Josué? Servo. Qual era a função dele? Comandar o exército, servir. A Bíblia diz que Moisés chamou a Josué e mandou Josué para a batalha contra os amalequitas. E ele disse assim: eu, Arão e Hur estaremos no monte de Deus. Aí Moisés fez uma observação e disse a Josué: e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Diz a Bíblia, irmãos, diz a Bíblia que quando a batalha começou, Arão e Hur percebeu o movimento que estava acontecendo. Qual era o movimento? Quando Moisés levantava a mão, Josué com o exército de Israel prevalecia contra os inimigos. Quando Moisés abaixava a mão, os inimigos prevaleciam contra Josué e o exército de Israel. Eles então percebem o movimento. Qual era o movimento? A vitória, pastor Rômulo, não estava vindo da habilidade e da espada de Josué. A vitória estava vindo da mão de Moisés, que estava levantada sobre Josué. Por mais que Josué era habilidoso, a vitória que chegava até ele vinha da mão do líder dele. Você pode crer nisso ou não? Você está aqui debaixo de uma cobertura espiritual. Você está aqui debaixo de um governo estabelecido sobre essa igreja, que hoje é representada pelo pastor César. Então a bênção que chega lá na sua casa, ela passa por aqui. A bênção que chega no seu casamento, ela passa por aqui. A bênção que chega na sua finança, ela passa por aqui. A ação de Deus que chega lá, ela passa por aqui. Por que ela passa por aqui? Porque nós vimos ontem que enquanto eu me mantenho submisso à autoridade, o céu está aberto sobre mim. Então a autoridade que está sobre a minha vida, ela pode fechar ou ela pode abrir o céu sobre a minha vida. Se eu me submeto, o céu está aberto. Se eu me submeto, o céu se fecha. Diz a Bíblia que eles percebem que a vitória não vem da mão de Josué. Isso aqui serve principalmente para obreiro, irmão, e líderes. Não é a sua habilidade. Não, porque lá na congregação, quando eu cheguei, quando eu fiz, é verdade que foi você, mas você só consegue operar no dom que você tem, porque existe uma mão sobre você. Se essa mão for retirada, meu irmão, os inimigos prevalecem e você perde a batalha. Olha o que Arão e Hur fizeram. Eles perceberam que a vitória não vinha da espada de Josué. Eles perceberam que a vitória vinha da mão de... Sabe o que eles fizeram? Pegaram uma pedra, colocaram Moisés sentado na rocha e levantaram as mãos de Moisés. A Bíblia diz: e a mão de Moisés era pesada. Meu irmão, a mão de um líder pesa muito. Imagine que o apóstolo São Pedro disse que nós, pastores, vamos dar conta do rebanho diante de Deus. Se já é pesado você dar conta da sua alma, imagine você dar conta da alma alheia. Agora, como é que Jesus iria cobrar um negócio desse, segundo a palavra de Pedro? Não sabeis vós que hão de dar conta daqueles que vão herdar a salvação? Como é que ele vai cobrar? Vai pedir conta para o pastor César, se ele não deu autoridade para ele aqui? Ele justificaria com muita tranquilidade: não, Jesus, se perderam porque fizeram o que queriam, o Senhor não me deu autoridade sobre eles. Então ele não trabalha assim. Ele estabelece um pastor no governo, dá a ele autoridade e diz: exerça a autoridade, cuide do rebanho, porque você vai dar conta dele no dia do juízo. É pesado isso ou não? Então a mão de um líder pesa muito, irmão. Diga comigo assim: pastor também é gente. Ele enfrenta a mesma dificuldade que você enfrenta,
com uma proporção muito maior. Ele tem as mesmas dificuldades, só que a investida do inferno é maior. Mas a igreja inteligente, o que ela faz? Não, nós precisamos manter a mão do nosso líder de pé. E como é que eu faço? Eu vou pôr ele na rocha. O que é pôr na rocha, irmão? É pôr ele na oração, é pôr ele no jejum. Deixa eu perguntar aqui nessa, não vou nem perguntar, eu só vou dizer. Meu irmão, não peque, não peque sem passar um dia sem interceder pelo teu líder. Vou repetir isso. Não passe um dia sem orar pelo seu pastor. De preferência pelo menos uma vez por semana, faça um jejum por ele e pela casa dele. A investida contra ele, a investida contra a esposa, a investida contra a família dele é muito maior do que contra a sua, irmão. Porque qual o propósito? É pará-lo, é desestimulá-lo, é levá-lo ao desânimo, é levar a não operar em fé. Mas quando a igreja coloca o líder na rocha, meu irmão, a mão dele permanece levantada. E a Bíblia diz que Arão e Ur levantavam a mão de quem? Por que eles levantavam a mão de Moisés? Por que Arão não disse assim: Moisés, senta aí, deixa que eu vou fazer a frente aqui? Por que Arão não chegou e levantou a mão dele? Porque a mão que Deus reconhece é a mão de quem Ele chama. Então não adianta você levantar a sua. Deus diz: que mão é essa? Eu não conheço essa mão. A mão que Deus conhecia era a mão que pôs no peito, estava limpa, tirou, ficou leprosa. Era a mão que pegou cobra pelo rabo, jogou no chão, era vara, virou cobra. Deus disse: pega. A mão do líder pegou serpente pelo rabo. Era essa mão que Deus conhecia, porque Deus só reconhece a mão de quem Ele chama, a mão de quem Ele estabelece. Então não adianta eu levantar a minha mão, não adianta você levantar a sua mão. Deus só conhece a mão que representa a autoridade de quem Ele chamou e deu autoridade. Sabe qual é a grande dificuldade hoje, irmão? Por que nós temos hoje 75% dos pastores em depressão ou pré-depressão? Por que o número de suicídio tem aumentado? Por quê? Porque nós temos mais gente pendurando no braço do que levantando o braço. Sabiam disso? Todos que têm potencial, você que tem dom, você que tem cargo, você é um sério candidato a ser rebelde. O diabo te usar é facinho. Eu não, pastor Edinho, eu vou lhe provar biblicamente. Pedro teve uma revelação, Jesus disse: quem disse ser o filho do homem? Ele disse: tu és o Cristo. Jesus olhou e disse: Simão, foi meu pai que te revelou. Daqui a pouco começou a caminhar de novo. Jesus disse: o filho do homem vai para a cruz. Pedro pulou na frente e disse: vai não, tenha dó de ti e de nós também. Jesus olhou e disse: para trás de mim? Ué, mas o homem acabou de ter uma revelação de Deus, já estava tendo uma do diabo, irmão. A linha é muito fina, obreiros. Agora ainda bem que era Jesus, porque Jesus disse assim: para trás de mim? Mandou Satanás e deixou o Pedro, porque o Pedro tinha futuro, irmão. Não pode mandar Pedro e Satanás embora, manda só o Satanás e fica com o Pedro, porque o Pedro vai dar fruto, o Pedro vai ser bom, o Pedro vai ser uma bênção. Tem gente que perde a paciência, manda Satanás e Satanás leva o Pedro junto. Não, o Pedro você vai precisar dele. Isso mata qualquer pastor, irmão. Obreiros, líderes, quem tem potencial, é pior do que o diabo para atrapalhar a obra. Se nós não vigiarmos, eu estou incluído nisso, nós somos pior do que o diabo. Eu não, pastor. Você que falou eu não é o primeiro. Olha para cá. Teimando, porfiando, semeando contenda. Pastor coloca uma visão,
Você tá vendo as inovações? Eu não concordo com isso. O zap, a ligação. Aí o pastor chama. Meus irmãos, a igreja precisa crescer, precisa da cooperação de vocês. Aí faz aquela reunião bonita, irmão. Gasta café, pão, perde o café, perde o pão, perde tudo. Por quê? Porque o pastor vira e diz: meu irmão, está acontecendo um negócio errado aqui. Em nome de Jesus, faça isso mais não. No outro dia ele continua fazendo. O diabo, se você falar em nome de Jesus, ele para. O obreiro, se você fala em nome de Jesus, ele não para. É pior do que o diabo. Nem o nome de Jesus ele respeita. Vamos respeitar o nome de Jesus quando o líder falar? Vamos? Olha para o seu irmão e diz: se o pastor falou, respeite o nome de Jesus. É que o negócio aqui está mesclado, irmão. Senão eu ia apertar um pouquinho para o lado de você, mas está de graça. Porque nós precisamos, irmãos. Ô pastor Edi, por que o senhor está dizendo que todos que têm chamada, todos que têm carga, é um sério candidato a rebelde? Sabe por quê? É em cima dos dons e talentos que Satanás trabalha. Ele quer potencializar o dom que você tem, para lhe quebrar, para fazer com que a vaidade, o orgulho, a soberba seja aflorado. Então qual é a função do ministério? Está debaixo da mão, diga comigo assim: defender. Olha o que está escrito aí, lê para mim. Sabe quem está falando isso aí? Não é Deus não. Quem está falando aí é o ministério, é os obreiros de Josué. O que está acontecendo aqui? Moisés é morto, Josué assume a liderança para continuar a caminhada. Josué diz: pessoal, vocês estão comigo? Quem está comigo? O ministério disse assim: se o Senhor for contigo, como foi com Moisés, nós estaremos contigo. Porém, você pode ler o contexto, você vai encontrar isso. Porém, só tem um detalhe. Qual é o detalhe? Nós queremos que o Senhor nos libere para fazer a defesa ministerial. Qual é a defesa? Todo homem do ministério, os que estão entre nós, que não obedecer às palavras da sua boca, a gente mata ele, o senhor não fica nem sabendo. Sabe qual é o problema, irmão nosso? É confundir ministério com amizade. Sabe qual é o problema nosso? É confundir ministério com parentesco. Sabe qual é o problema nosso? É ter rebeldezinho de estimação. Você fica passando a mão na cabeça dele: meu rebeldezinho de estimação. Está entendendo ou não? Isso não é rebelde, mas é meu amigo. É rebelde, mas é meu parente. Aí você bota mesa para rebelde, dá cafezinho para rebelde. Escute isso, diga comigo assim: se está contra a autoridade, o governo da minha igreja, está contra mim. Está mesmo? Está mesmo? Vamos ver se está. Provérbios 25, 23. Provérbios 25, 23. Acho que a internet está lenta aí. Cadê? Achou aqui? O que está escrito aqui? 25, 23. Vamos lá? 1, 2, 3. O vento norte sujeita a chuva, e a face irada as línguas
Diga assim: remédio contra rebelde. Quem de vocês está acostumado a falar mal do pastor aqui? Quem que é mais assim, que fala mais? Não, é porque eu tenho que fazer uma ilustração. Eu já queria pegar a pessoa que está com mais prática. Essa hora não aparece ninguém, irmão. Isso é só para descontrair. Eu sei que vocês são uma benção. Mas vem cá, meu filho, que você é uma benção. Esse moço aqui, pastor, esse moço aqui tem Deus na vida, viu? Esse moço aqui tem Deus na vida. Esse moço aqui, ele é puro. Ele é puro, esse rapaz aqui. Esse moço aqui, aonde só pôr a mão, aonde botar ele vai florescer, vai prosperar. Isso aqui é crente. É crente. Como é que é seu nome, meu filho? Adílio. Adílio, depois eu faço um descarrego para não ter problema. Mas fala mal para mim do pastor César. Começa a comentar assim: senhora, você viu o que o pastor falou, eu não concordo. Vi a mulher do pastor, as filhas do pastor, a igreja. Começa a falar, gesticula, faz de conta que nós dois encontrou, nós estamos conversando, e você começa a falar mal do pastor para mim. O cara é crente, mano, nem de brincadeira. Está debaixo de autoridade, só libera, pastor, ele falar mal um pouquinho. O pastor liberou, você falar mal dele agora, irmão. Dá conta não, o cara é crente, irmão. Você é muito santo, irmão, senta lá. Senta lá. O Rômulo é mais tribuloso, ele já tem prática em falar mal de pastor, vem aqui. Vem, Rômulo. Ô irmão, olha o que o intercessor faz. O Rômulo diz: pastor, deixa o bichinho sentar. Entendeu não? Gesticula, Rômulo. Só para os irmãozinhos. Olha, irmão, isso aqui é didática. É só para você entender. Se tiver assim alguma coincidência que você já fez, é mera coincidência. Vamos embora lá. Pai do Senhor, irmão Rômulo, você tá bom, meu amigo? Senhor pastor E Edivaldo? aí, tudo bem? Como é que tá a igreja lá? Rapaz, o negócio lá tá estreito. Ó. É mesmo, rapaz? Que foi? Crente fala assim, né? Tá estreito. O negócio lá não tá bom não, ó. Vem cá, e pastor César, como é que tá lá? Ah, pastor, não queria falar não. Já que você perguntou, né? Já que o senhor perguntou, pode lá meio diferentão, né? Ah, entendeu. Uns cabelos diferentes, né? E fala diferente e tal. Não, mas eu quero saber assim, Deus está abençoando lá, como é que tá o negócio lá? Tá, né? Não pode fazer outra coisa. E o Zobê, tá com ele ou não? Rapaz, pensa no povo tribulado. É mesmo? Tribulado, pastor. Meu Deus. Tem uns dois lá que se gosta dele, mas fica só futricando. Entendi. Só falando assim pelas costas dele. Coitado. Agora, olha numa situação normal. Sabe o que eu faria? Meu amigo, é feio. Lá onde eu congrego está desse jeito também. O pastor lá é um problema. Olha o seguinte, ó aqui. Vamos orar. Quando eu digo vamos orar, eu estou concordando com a fala dele. Qual deve ser o meu comportamento? Vamos ler de novo? Lá vem ele com a língua fingida. Ele estava cultuando, abraçando o pastor, e agora está falando mal. Olha o que eu faço com ele. Começa a falar agora, Romulo. Ah, meu Deus, não vou conseguir mais, meu amigo. Começa a falar. Rapaz, aquele pastor lá... Olha para aqui, olha eu aqui. Acho que aquele pastor está no lugar errado, ó. Sei não, viu, pastor? Já falei, já reuni alguns, mas o povo não acredita. Aí eu deixo ele falar, quando ele está falando. Eu digo assim, diga assim comigo, eu fecho a cara e digo para ele assim: e seu pai, meu filho, como é que tá? Bom. Não respondo o que ele me disse, não entro na conversa e fecho a cara para ele. A Bíblia diz, pode sentar, rebelde. A Bíblia diz, como o vento norte manda embora a chuva, tira as nuvens que está vindo, a língua afiada só tem um jeito para ele. Como é que é? Cara feia. Você precisa se irar contra o rebelde, irmão. O que a gente quer fazer? Política de boa vizinhança. O que você faz?
recebe na sua casa para tomar café e falar mal da sua igreja, da sua liderança. O que você está fazendo? Você está colaborando com ele. Você foi levantado para defender o governo, para defender a sua liderança. Qual o problema? Se ele tem uma discórdia com o pastor, isso não é problema seu. Provérbio 26, 17, bota para nós. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que faz o quê? O que você acha que vai dar se você pegar um cachorro pela orelha? Olha, tem crente mordido, arranhado. Por quê? Diga assim: entrou aonde não foi chamado. Você quer ver um negócio? Um obreiro discorda da liderança. Aí ele vai na sua casa, ele liga para você, ele manda mensagem para você. A pergunta é: o que você tem a ver com isso? Você já viu que o diabo entra de tal forma que a pessoa fica bronqueado, com raiva do líder de graça? O maior mal que você fez para aquela pessoa foi dar a paz do Senhor, e de repente ele está lá num grupinho. Dizem alguém que é uma panela, arranca essa tampa dessa panela, está entendendo ou não? Levando para dentro da sua casa maldição. Meu irmão, quando chegar na sua casa, faz igual Jessé, quando Samuel vinha para ungir Davi. Ele não sabia, Samuel quebrou o protocolo. De repente Samuel aparece na cidade, vem juízo de Deus aí. A Bíblia diz que ele correu ao encontro e gritou: é de paz a tua vinda. Samuel disse: é de paz. Ele diz: então entra, bendito do Senhor. Então, meu irmão, irmão, eu queria passar aí, você já pergunta: é de paz? Não, eu queria tratar um assunto. Filipenses 4:8. Olha o assunto que você tem que tratar na sua casa. Olha o assunto que você tem que tratar na sua casa, para você não cair no laço. Quanto ao mais, irmão meu, tudo que é, diga assim, tudo que é verdadeiro. Você tem certeza que é verdade o que está falando? Ou está naquela? Ouvi dizer, estão falando. Ah, meu irmão, eu sou implacável com isso. Alguém chega e diz: pastor, estão falando, me dê nome agora. Me dê nome agora, quem é que está falando? Quem é que está falando? Moisés disse a um grupinho que nós vamos ver daqui a pouco: ninguém falou, vocês inventaram isso. Estão falando, é verdadeiro? Segura. É honesto? Tudo que é justo, é justo? O assunto é justo? Vamos caminhar. É puro? O assunto tem pureza nele? Que alguém está querendo levar até a sua casa? Tudo que é amável traz paz na tua casa. Tudo que é de boa fama, fala mal da vida alheia, é boa fama. Tomar café e almoçar com o nome da tua liderança é de boa fama. Ô pastor, mas tem um negócio que é verdade. Olha como é que Paulo fecha o assunto. Se há, diga assim, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Olha a exegese do texto. Nem tudo que é verdadeiro, Rômulo, serve para mim. Nem tudo que é puro serve para mim. Só serve se for edificar a minha vida. Vai me trazer poder? Vai me trazer alguma promoção, que é a palavra louvor? É mais ou menos assim. Eu quero te contar um negócio. O que você vai contar edifica a minha vida? Não, então eu não quero saber, meu irmão. Porque se eu entrar nisso, eu vou pegar um cão pela orelha. Isso é a função do ministério. Isso é a função daqueles que compõem o governo. É defender o seu governo. Por quê? Porque a autoridade que está sobre ele precisa ser temida, respeitada e honrada. Entendeu ou não? Pastor, eu fico na minha. Essa sua já é rebeldia.
Não, eu fico no meu canto. Todo aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Pior do que o grito dos contrários é o silêncio do rebelde. Está em silêncio. Eu estou a favor, mas em silêncio. Não, o teu silêncio não. Você foi chamado para se desgastar pela obra, pela sua igreja. Você que está em posição. Está o obreiro lá na congregação, conferência. Aí chega aqui o pastor César diz: irmão, cadê os crentes lá? Não veio? Diz: não, pastor, os irmãos lá não concordam. E você concorda que eles não concordam? Hã? Não, meu irmão. Sabe por que eles não concordam? Se você já está lá com tempo suficiente, eles discordam do tempo central, porque você também discorda. No mínimo, você nunca levantou a mão do seu líder lá. Como é que eu levanto a mão? Você começa o culto dizendo assim: meus irmãos, vamos orar pelo pastor dessa igreja. Você está lá na congregação, quem é o pastor lá? Pastor César. Você está lá representando. O que você faz? Você levanta a mão do seu líder todo o culto. Que jeito? Irmãos, vamos orar pelo pastor. Não comece culto em congregação sem orar pelo pastor presidente da igreja. Não comece esse culto, não comece. A igreja precisa saber quem é o pastor lá. Não, agora tem lá uma meia dúzia. Meu irmão, se levantar contra o teu pastor lá e você comungar, você é rebelde igual aquele que está falando. Entendeu ou não? Porque você está aceitando a afronta contra o seu líder. Amém? Estamos inteirados disso? Estamos cientes disso? E por que a gente sabe de tudo isso e continua falando mal? Por quê? Tem um mistério nisso aí. Porque Ezequiel 28 revela o problema que houve. Diga assim: quebra do princípio de autoridade. Aonde aconteceu isso a primeira vez? A primeira vez. Eu disse ontem que Deus estabelece autoridade no mundo espiritual. Deus chamou um querubim, colocou nele a sua autoridade, colocou nele as suas virtudes, delegou a ele essa autoridade. Qual foi o problema que passou a acontecer? Ele brilhava mais do que todos. Aonde? No Éden. Por que ele brilhava mais do que todos? Porque sobre ele estava a unção, a autoridade. Porém, escute isso: quando ele se aproxima do trono, o brilho dele é ofuscado, o brilho dele some. Por que o brilho dele desaparece? Porque quando o maior chega, o brilho do menor sai. Qual é o problema dele? Ele passa a ter desejo de querer ser igual. Cuidado com esse negócio. Ele quer estar no mesmo nível daquele que o estabeleceu. Então o que é que ele faz? Ele quer estabelecer o trono dele não no Éden. Ele quer estabelecer o trono dele no mesmo nível do trono de Deus. Por quê? Porque ele quer que o dele brilhe igual o do líder que estabeleceu ele. Meu irmão, se você tiver essa síndrome, esse desejo de estar no mesmo nível do seu líder, é mais ou menos assim: pastor é homem comum igual a gente. Outros exibem a carteirinha. O senhor é pastor? Também sou. O senhor dirige igreja? Eu também dirijo. Não se trata disso, irmãos. Se trata da autoridade que está sobre a pessoa. O que é que ele faz? Ele tem desejo de ser igual. Ele começa em Ezequiel 28, querendo ser igual. Isaías 14, ele não quer só ser igual agora. Ele já quer estar acima. E o que é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar para isso. E com quem que ele trabalha? Ele trabalha com os liderados que foram confiados a ele. Então ele usa o quê? Ele usa a influência que ele tem. Lembra que eu disse há pouco? Cuidado. Você que tem potencial, você é um sério candidato a rebelde.
A Bíblia diz que ele deseja estar em cima por causa do seu resplendor, o brilho que ele já tinha, a sabedoria que ele tinha, a música que estava nele, os talentos que foi posto nele. A Bíblia diz que ele era o aferidor da medida. Lembra que eu disse isso aqui? Isso fez com que ele se sentisse no direito de estar no mesmo nível do seu líder. Ontem nós trabalhamos pesado aqui, mostrando que João Batista era inferior a Jesus, e isso não credenciou a Jesus de não se submeter à mão de João, porque se tratando de autoridade, não importa se você tem mais teologia, se você é de mais oração, se tratando de autoridade, é algo distinto, é alguém que Deus chamou e Deus pôs sobre ele. Você pode ter os 9 dons, aí vai ter até os 10, porque tem um da mentira. Então você tem todos os dons possíveis, mas isso não te dá direito a se julgar no mesmo nível. Aquele quem Deus separou, consagrou, estabeleceu, ele está acima de você. Qual o problema? É que você entende que é o seu brilho, é o seu trabalho, é o seu talento. Qual o problema dele? Ele começa a achar que é ele. Então o que é que ele faz? No versículo 16 do capítulo 28, diz que ele começa a multiplicar os comércios dele. Sabe o que é essa palavra? Essa palavra no original chama-se recugem. Diga comigo, recugem. A palavra recugem quer dizer tráfego. Satanás foi o primeiro traficante. O que é que ele traficou? Arma? Droga? Não. Ele traficou experiência de liderança. O que é que ele traficou? A influência que ele tinha. O nome ele começa a fazer um recugem. Ele começa a fazer da sua influência o instrumento de murmuração contra o seu líder. E onde é que ele começa a trabalhar? Ele pega os liderados para jogar contra o líder, para se auto-estabelecer, para se auto-legitimar. Então ele disse: olha, eu vou subir, vou estabelecer o meu próprio trono, eu vou colocar ele no mesmo nível. Isaías disse que ele mudou de ideia, disse: olha, eu vou subir e vou colocar o meu na banda do norte, que equivale do lado direito. Quem é que estava sentado do lado direito, desceu, voltou, sentou de novo do lado direito? O próprio filho. Então quem é que ele está querendo lugar? Ele está querendo o lugar do próprio filho. Jesus disse em João 17, quando ele está fazendo a oração sacerdotal, ele disse: Pai, me glorifica agora, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo me conhecesse. Ele estava no trono, ele estava na glória, ele estava na presença, e o querubim ungido está dizendo: eu não quero mais que o meu trono fique aqui, eu quero estar do ladinho da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que é isso? O criado querendo ser maior do que o Criador, a criatura querendo ser maior do que o Criador, aquele que está em posição de submissão, querendo estar acima de quem o estabeleceu. O nome disso é rebeldia. O que é que ele faz? Ele começa um trabalho de convencimento. Sob o comando dele, o que é que ele tem? Daniel diz que os anjos são milhares de milhares de milhares. Ele tem todos os anjos do seu comando. O que é que ele faz? Ele começa a trabalhar a possibilidade de estabelecer um novo reino, chamado hoje de reino das trevas. O que é que ele faz? Ele sai de um processo de convencimento. Vamos parafrasear isso. Rapaz, vem comigo, eu vou estabelecer meu trono. No meu trono vai ser liberdade total. Não precisa desse negócio de subir, adorar, ficar 24 horas na nossa linguagem, porque no céu não tem essa linguagem de Cronos, lá é Kairos, dizendo santo, santo. É querubim que tem que ficar voando diante do trono. Era o que ele ficava louco, porque ele queria adorar, e ele foi chamado para ser adorador.
Ele foi chamado para promover a adoração, mas ele quer ser Cuidado com isso. Diz a Bíblia que ele convenceu 30%, disse João em Apocalipse 12. Ele convenceu quantos? Agora 30% ele convence de tentar depor Deus do trono. Quando eles partiram para a rebelião, no meio do caminho, parte dos 30% mudou de ideia. Vou não, esse negócio não vai dar certo, Jeová vai punir, vamos voltar para trás. Aí Jeová disse: aqui não entra mais. Diga assim: rebelião é um caminho sem volta, pense bem antes de entrar nele. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Eu não, é a Bíblia. Judas versículo 6. Judas versículo 6. Olha lá, vamos lá, 1, 2, 3. Quem são esses anjos aí? Parte dos anjos que não seguiram com Lúcifer, porque não guardaram, no espanhol, na tradução em espanhol diz, não guardaram a sua dignidade. Eles compram a ideia, mas no meio do caminho eles não seguem com a ideia. Deus faz o que? Pega esses anjos aí, encerra na prisão. Eu tenho um mapa de escatologia que pega essa parede toda aqui. Quando eu ministro seminário de escatologia, eu mostro quando é que esses anjos vão ser usados. A Bíblia diz que eles estão encerrados em prisão, e só vai sair no dia do juízo, no dia de grande tribulação. Quem são esses? Diga assim: anjos caídos. E os outros? Os outros Deus abateu. O que Deus fez? Destruiu o Éden que ele habitava, chamada de terra original. No céu ele não pode entrar. A terra tornou-se sem forma e vazia, e houve trevas sobre a face da terra, e as águas tomaram conta. Por quê? Por causa da queda dele, por causa do rompimento. No céu eles não podem entrar. O que é que ele faz? Paulo diz em Efésios 6,10 que ele vai e estabelece o seu quartel-general nos ares, aonde está colocado o seu comando. O que ele acabou de inaugurar? Diga comigo: reino das trevas. Como é que nasceu esse reino? Diga assim: fruto de desobediência e insubmissão. Então todas as vezes que Deus olha para mim e me pega em desobediência e insubmissão, Deus vê em mim a figura de Lúcifer. Por quê? Porque as bases que sustentam o reino das trevas são desobediência e insubmissão. Diga comigo: as bases que sustentam o reino de Deus é obediência e submissão. Então, dependendo do princípio que eu estou agindo, eu mostrei isso ontem, no caso de Saul e Davi, dependendo do princípio que eu estou agindo, eu estarei agindo sob a égide do reino das trevas. Pois bem, o que é que Deus faz? Reordenou a terra. Quando você lê Gênesis 1, a Bíblia diz: e a terra era, isso era no passado, a terra era, sem forma e, mas Deus fez o que? Reordenou. Primeira palavra que Deus deu: haja luz, porque Ele trouxe trevas, Deus trouxe a luz. Deus reordena a terra, reorganiza a terra, depois da queda dele. E o que é que Deus faz? Deus cria um novo Éden, chamado de Jardim do Éden. Mas esse Éden agora, ele não é mineral, embora lá tenha o minério, mas ele é o Éden vegetal. O que Deus faz? Deus cria o Éden, coloca nesse espaço
da terra, chamado Éden, toda espécie de árvore, boa para dar fruto, toda. Gênesis 2:5 diz que Deus pôs tudo lá e não deu a elas o poder de crescimento. Estava tudo preparado, tudo certo. E a Bíblia diz que não crescia. Por que não crescia? Porque não havia governo, não havia quem administrava. Todo lugar que não tiver governo não tem crescimento. Vamos repetir isso? Todo lugar que não tiver governo não tem crescimento. Olha o que diz a Bíblia: não tinha o homem para administrar. Sabe o que Deus fez? Criou o homem, a sua imagem e a sua. Gênesis 1:26, o homem é criado em espírito. Diga assim: o homem é espírito. Deus pegou o pastor Rômulo, esse homem que é espírito, fez uma casa para ele. Paulo chama de casa terrestre, que é esse corpo que você tem. Fez o corpo, escute, fez a casa, pegou do barro, fez a casa. Pegou o homem criado em Gênesis 1:26, Deus não está criando outro homem em Gênesis 2:7. Deus pega o homem, que é a imagem e semelhança, e traz para dentro da casa que ele criou aqui, ó. Quando ele vai pôr ele dentro da casa, o que é que ele faz? Ele acende a luz da casa. Que jeito que ele acendeu a luz? E o homem foi feito alma. Por isso que a linguagem bíblica, apagou-se a luz de Israel, é quando morre, a luz apaga. Eu e você somos um ser imortal, nós somos um ser eterno. O homem com Deus ou sem Deus, ele vai entrar à eternidade. A eternidade é uma realidade, porque o homem não morre. Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado essa separação uma só vez, vindo após isso o juízo. Por quê? Porque o homem sempre vai estar diante de Deus, seja para salvação ou para condenar. Mas escute isso, ele foi, olha para mim, e acendeu a luz. Quem ele fez? Diga comigo: Adão. Lembra que eu disse ontem que o homem e a mulher têm o mesmo potencial? Porque em Gênesis 1:26, o verso 27 do capítulo 1, diz que Deus os criou macho e fêmea. E macho e fêmea, por isso que não é identidade de gênero, é identidade de Gênesis. É de Gênesis que você tem que aplicar, e não de gênero. E a de Gênesis é macho e... esses dois que Deus cria, Deus dá a esses homens, que é gênero humano, o potencial de líder. Mas agora Deus fez uma casa. Qual foi a casa que Deus fez primeiro? Diga assim: casa masculina. Primeiro feito Adão. Adão se levanta e Deus disse: Adão, eu te estabeleço em governo. Tudo aqui está no seu comando. Salmo 115, verso 16. A terra eu vou entregar aos homens. Quem é que era governo aqui antes dele? Os anjos. Quem é que comandava o governo aqui antes? Lúcifer. O que Deus faz? Deus entrega agora a Adão. O que é isso? Diga assim: autoridade delegada. Quem é Adão? Diga assim: governo. Adão começa a governar. Deus disse: Adão, você resolve. Adão põe o nome em tudo, Adão está governando, Adão está lavrando. Deus disse: o jardim, você tem duas funções nele. Você lavra ele e guarda. Lavra e guarda. Diga assim: lavrar e guardar. Então o que Adão está fazendo? Adão está no Éden, tudo organizado, bota o nome nos animais, bota o nome em todos os peixes, todos os répteis, tudo está sob o comando, administra as aves, começa a crescer agora, porque Adão está administrando. Aí Deus olhou e disse: não é bom que Adão esteja. Eu vou trazer para Adão o que ele traz ao pastor César aqui todo dia. Alguém diga assim: para cooperar. Diga: cooperar. O que é que eu estou fazendo aqui desde sexta-feira? Eu estou cooperando. O que é que o pastor Rômulo fez aqui cantando? Ele está cooperando. O que é que os irmãos fazem aqui que eu disse agora há pouco? Cooperando. Pois bem, Adão é governo no Éden. Diga assim: Adão é governo no Éden. Aí Deus traz Eva. O que Eva veio fazer? Cooperar.
Agora, eu disse que Eva tem o mesmo potencial de Adão, sim ou não? Isso não diminui Eva. Qual que é o segredo? É que quando Eva chega, Adão já está. E tudo que vem no Éden, vem para debaixo da mão de Adão. Gênesis 2:22, o texto diz que Deus formou a mulher e trouxe a Adão. Está aqui Adão, ó. Assim como Deus trouxe tudo que se movia na terra e entregou a Adão, Deus agora traz a mulher, faz a casa dela a partir do homem e diz: toma aqui Adão, essa é tua, osso do teu osso, carne da tua carne. Ela vem para cooperar contigo. Só as irmãs, diga assim: Eva não vem para mandar no Éden. No Éden já tem quem manda. Mas Eva vem para usar todo o potencial que tem e cooperar com quem manda. Então, por que Eva não vem para mandar no Éden? Imagine Eva chegando. O que é isso aqui? Ah, Eva, isso aqui, minha filha, é vaca. Eu pus o nome de vaca. Vaca não, pode trocar o nome, não gostei. Mas isso aqui, não, isso aqui é uma cabra. Não gostei do nome de cabra não, bota outro nome, bota de zebra agora. Diga assim: Eva não vem mandar no Éden. Eva vem cooperar com quem manda. Isso não diminui Eva. Eva tem todo o potencial. Você está entendendo aonde Deus quer nos levar, irmão? Todo o potencial que Deus te deu, todos os dons, todo o talento, Deus pega esse talento, Deus pega esse dom, te traz debaixo do governo e diz: coopera com ele, coopera com ele, coopera com ele, coopera com ele, para quê? Para que haja crescimento. Coopera com ele, para quê? Para que haja liderança. Coopera com ele, para quê? Para que haja administração. Coopera com ele, para quê? Para que cresça, para que domine, para que frutifique. Ei, coopera com ele. Deixa eu ver se tem gente com dom aqui que está dizendo: conte comigo, eu estou para cooperar, eu estou para cooperar. Qual é o problema? O problema é que eu quero um tapete vermelho. Qual o problema? O problema é que se eu não estiver na frente, eu vou assim. Mas se disser que eu sou o líder, não esconda o potencial que Deus te deu. Coloque à disposição do governo que você está debaixo dele. Irmão, o céu é sabedor. Eu posso ministrar nessa igreja, eu posso ministrar como eu tenho ministrado, com 5.000 pessoas sentadas. Eu dou o mesmo potencial que eu tenho. Eu dou tudo que eu tenho, irmão. Eu dou tudo que eu tenho. Eu faço tudo para dar tudo que tenho. Não, porque assim, lá em Prainha, eu vou falar um negócio assim. Não. Agora, esse tudo que eu tenho, deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Esse tudo que eu tenho, ele é pontual. Eu disse coisas aqui nesses 3 dias que eu nunca disse em lugar nenhum. O Romulo já me acompanhou. O que é que eu entendo? Que o Espírito Santo quer esse assunto para aqui. Ele quer tratar pontualmente. Mas a palavra aqui agora é essa. Monsalmo, dê o melhor do Senhor. Meu irmão, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. E o Espírito Santo fala comigo que vocês podem fazer mais, viu? Vocês podem fazer mais do que tem feito. Para que esse corpo mole, te anima, bate a poeira e diz: não, peraí, eu posso cooperar melhor. Eu posso, ei, deixa eu ver aqui. Tem gente aqui que pode cooperar mais. Pode cooperar mais. Você tem mais para dar. 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 Qual o problema? Eu quero fazer um governo compartilhado. Reino de Deus não dá, irmão. Diga comigo assim: uma visão dentro de outra visão gera divisão. Você está entendendo isso, irmão? Ah, pastor, mas é que tem umas coisas que eu não concordo. Mas e daí? O que é que eu faço? Engula. É, pastor? É. Não, se continuar assim, eu vou sair dessa igreja. Você devia sair da sua casa, porque tem muita coisa que você não concorda na sua casa, você fica lá. Devia sair do seu trabalho, que tem coisa que você não concorda, você sai do seu trabalho. Por que só da igreja quer sair? Pergunta para quem está do seu lado: por que só da igreja quer sair?
Muda dessa cidade, tem coisa aqui que você não concorda. Muda desse estado, muda do Brasil, tem coisa aqui que você não concorda. Mas é porque é reino de Deus, eu vou impor a minha visão. Porque é reino de Deus, eu quero que a minha visão prevaleça. A tua visão fique em segundo plano. A visão da liderança, a visão da autoridade é que prevalece. Para que haja governo, para que haja governo, para que haja governo. Aya pra candara pra caia pra somanda camadacai. Diga comigo, Eva vem com todo o potencial para cooperar com Adão. Olha que coisa bonita, irmão. Olha para cá. Os dois cooperando. Havia o quê? Diga comigo, unidade. E aonde tem governo que gera unidade, tem o quê? A bênção. Ele gozava de 3 níveis de prosperidade. Eu falei aqui nessa manhã. Comunhão com Deus, abundância, saúde física. Ei, sabe o que Deus fazia? Ele olha o casal no Éden, governando, trabalhando. O que tinha no Éden? Diga comigo assim, unidade. Ah, meu irmão, aonde tem unidade ele vem. Deus ama tanto unidade, que a Bíblia diz que todo dia ele vinha lá. Eu vou visitar o governo que eu dei a Adão. Deus só visita governo se tiver unidade, irmão. Se não, pastor César, é malhar em ferro frio, meu irmão. Aí você fala, não, é eu que estou ruim, é minha palavra que está ruim, é minha oração que está ruim. É nada, é Satanás dividindo. Irmão, e quando tem uma divisão numa igreja é uma benção. Por quê, pastor? Porque está resolvendo o problema. O problema não é a divisão, é os rebeldes de plantão. É rebelde cantando no grupo, é rebelde sentado no púlpito. Está entendendo? Ele está de pé, mas o coração dele está sentado. Agora, quando divide, não, ele já caçou o rumo dele. A divisão é consequência da rebeldia. O problema é os rebeldes de plantão. Entendeu ou não? O problema é os rebeldes de plantão. Deixa eu acelerar aqui porque tem muita coisa aqui. Escute isso. Deus vinha na viração do... Porque tinha aonde tem unidade tem presença. Aonde tem unidade o céu está aberto. Então eles tinham o que? Diga assim, presença de Deus. Aonde tem unidade tem prosperidade. O que eles tinham? Abundância no Éden. Aonde tem unidade tem saúde, tem gozo. Ei, na viração do dia quem está descendo? Quem está descendo? Jeová. Onde é que o senhor está indo? Estou deixando o trono para ir lá embaixo. Fazer o quê? Vou visitar meu amigo que eu dei ordem a ele, que eu entreguei o reino a ele. Só que para ele vir, onde é que ele tem que passar? Ele passa na porta de uma congregação que tinha sido fundada, chamada de Reino das... Lá vem Jeová, a capetada corre um para a esquerda, corre outro para a direita, Jeová está vindo, Jeová está vindo, Jeová está vindo. E onde é que ele está indo? Você não sabe onde é que ele está indo, não? Não. Todo dia ele está passando aqui, onde é que ele está indo? Rapaz, ele recriou aquele lugar que a gente dominou lá, fez tudo novo. Sabia que ele fez outro Éden? Fez outro Éden. É mesmo? É. E sabe o que ele fez? Pegou o homem que é coexistente com ele, diz o Salmo 8. Salmo 8 diz que o homem é eterno, é coexistente com ele. Sabe o que ele fez? Pegou o homem, um ser espiritual, fez uma casa para ele lá embaixo, uma casa feia, medonha, torta, olha para o seu lado para você ver, uma casa feia, e colocou ele dentro da casa. E mesmo a casa que ele fez para eles, não brilha igual a nossa brilhava. Ele não está sob pedra preciosa, mas tem uma coisa, ele colocou o precioso dentro dele. E o que é que ele faz? Ele humilha a gente subia diante do trono, sabe o que ele fez? Nem pede para Adão subir, ele desce onde ele está, e ele visita ele todo dia, Você vai entender nessa noite porque o atrevido tem tanta raiva de você, meu irmão. O que é que ele faz? Ele diz, já sei, vamos começar uma campanha.
Qual é a campanha? Vamos mudar ele de reino. Se a gente mudar ele de reino, ele vai perder comunhão com Jeová igual a gente perdeu. Ele vai perder prosperidade igual a gente perdeu. Ele vai fazer parte do time da miséria. E ele vai perder o direito à vida. Ele vai ser suscetível à morte. Aí ele vem para o nosso reino. Vamos entrar em campanha. Vamos entrar em campanha. Agora tem um detalhe. Deus disse a Adão: guarda o jardim e administra. Diga assim: o jardim é a minha vida. Ele não pode estar dentro do jardim, mas Deus disse: guarda o jardim. Por quê? Porque tinha perigo de algo de fora penetrar no jardim. A Bíblia diz que a serpente era um animal do campo, não era do jardim. Ela estava no campo, ela estava lá de fora. Mas ela tenta a brecha para invadir o jardim. O jardim é o teu Éden, é o lugar da sua comunhão com Deus, que está garantindo as 3 bênçãos direto a você. Por quê? Porque você está debaixo da autoridade divina, regido pelos céus. O que é que ele faz? Ele entra na serpente, e a serpente penetra no Éden, penetra no jardim. Quem é que ele encontra? Encontra a cooperadora de Adão, a irmã Eva. Irmã Eva está lá, olhando as plantas. De repente quem chega? Chega ela. Começou a bater papo com a irmã Eva. Eva fez a primeira concessão, começou a bater papo. Vocês conhecem a história, papo daqui, papo dali, chegou à seguinte conclusão: Deus não deixa vocês ter acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem à árvore da vida, porque Deus não quer que vocês comam, porque Ele está mentindo para vocês, porque se vocês comerem, vocês serão semelhantes a Ele, e Ele não quer ninguém semelhante a Ele. A única verdade que o diabo falou foi essa. O que ele faz? Ele convenceu a irmã Eva, sim ou não? As Evas vieram para o culto, sim ou não? Só as Evas, diga sim. Eva comeu, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com a irmã Eva? Diga comigo: nada. Está fraco, diga nada. E por que não aconteceu nada com Eva? Diga assim: não aconteceu nada com Eva, porque Eva não era nada. Tudo que acontece aqui tem alguém que responde. Esse dia eu estava ministrando, o irmão disse assim: pastor, eu quero contar um testemunho aqui. Falei: fala, irmão. Numa igreja que eu ministrei aí. Ele disse: o pastor me tirou da congregação, e eu fiquei muito chateado, fui orar, e orando: Jesus, Jesus, o Senhor não falou comigo, o pastor me tirou, eu estava indo tão bem lá, e por que o Senhor não me falou, o Senhor não me avisou, o Senhor não usou nada, querendo que Jesus falasse com ele, antes do pastor falar. Ele ficou chateado demais com o pastor, foi orar, e continuou orando, questionando por que Jesus não falou. Aí Jesus falou com ele: Senhor, por que o Senhor não falou comigo? Aí Jesus disse: eu não falei contigo, porque já falei com seu pastor. O que Jesus está dizendo? Eu não devo satisfação a você, a obra não te diz respeito. Você entendeu ou não? Porque Eva era uma cooperadora. Eva pega o fruto e leva para Adão. Quando Adão comeu, aí sim Adão percebe que houve o ato de desobediência. Gênesis 3:9, a Bíblia diz que Deus desceu no jardim. Quando ele desceu no jardim, quem que ele chamou? Quem que ele chamou? Porque ele chama quem ele entregou. Adão! Aí a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por quem entrou? Então não foi por uma mulher. Amém, minhas irmãs? Então o problema, irmão, não está nas Evas. Amém? Onde é que está o problema? No Adão que não cuida da Eva que Deus deu. Aonde é que Adão estava enquanto a mulher dele estava batendo papo com a serpente?
Deixa eu perguntar aqui, a sua Eva, meu irmão obreiro aqui, a sua Eva veio os 3 dias aqui? Pastor, a minha Eva está doente, amém, não estou falando disso não. Agora, se a tua Eva estava em casa, batendo papo com a serpente, pastor, a minha Eva está navegando, vai afundar essa Eva, irmão. Eu costumo dizer no seminário de família, que todo homem tem a mulher que merece, porque o problema não é as Eva, é os Adão que não cuida das Eva, porque o homem é o sacerdote. A tua primeira congregação é a tua casa, irmão. Verdade. A primeira congregação é a tua casa. O que é que houve? Diga assim: quebra de autoridade. Deus é justo, colocou Lúcifer fora do Éden, virou para Adão e disse: Adão, fora. Deus é intolerância zero com rebeldia. Chamou para uma reunião ministerial Adão, Eva e a serpente. Virou para Adão e disse: Adão, a partir de hoje perdeu prosperidade. Que foi? Você vai comer o pão de cada dia com o suor do teu rosto. E tem mais uma coisa: eu vou botar a terra amaldiçoada para concorrer com você. Você vai lançar a semente, ela vai dar dela. Ela vai produzir espinho, ela vai produzir praga. Se você não lavrar a terra, não capinar, você não colhe. Quando você vê alguém carpindo, lembra de Adão, irmão. Isso é culpa dele. Entendeu ou não? A terra concorre até hoje. Está capinando lá. A partir de hoje, Adão, é com dor que você vai comer o teu pão. Por causa do pé? Virou para a serpente e disse: serpente, a partir de hoje você vai comer pó. Nenhuma cobra come pó. O que Deus está dizendo? Você vai se alimentar da rebeldia que você semeou. O fruto seu vai ser a rebeldia. O diabo se alimenta até hoje da carnalidade humana. É o alimento da serpente, irmão. Toda obra da carne alimenta ele, fomenta o reino dele. Virou para Eva, porque Eva foi vítima 2 vezes. Eva foi vítima de Adão que não cuidou e da serpente que enganou. Então ele virou para Eva, e para Eva ficou 0,800. Porque ele virou para Eva e disse assim: Eva, de você, da tua semente. Por que da semente de Eva? Porque Eva peca indiretamente e não diretamente contra Deus. Ele diz: da tua semente, Eva, eu vou levantar um que vai trazer de volta o homem. Vai quebrar a cabeça da serpente. O que é a cabeça da serpente? Diga assim: o domínio da rebeldia. Satanás reassume a liderança do mundo. Paulo diz que ele é o príncipe desse século. Por quê? O dia que ele tentou Jesus, que foi que ele disse? Se você prostrado me adorar, eu te dou, porque me foi entregue. Adão entregou na mão dele de bandeja, irmão. Ele reassumiu. Paulo diz que ele é o príncipe desse século. O que é que ele faz? Ele domina através dos princípios do seu reino. Quais são os princípios do seu reino? Desobediência e insubmissão. Mas Deus disse: da mulher eu vou trazer um, esse você vai ferir o calcanhar dele, mas tem uma coisa: ele vai pisar na tua cabeça. O que é isso? Ele vai quebrar a tua influência e vai levar o homem de volta. O nome disso é Calvário. O nome disso é expiação. Virou para Eva e disse: Eva, eu vou multiplicar a tua dor de parto. É tudo que vai acontecer com você. Aí deu a ciência, deu sabedoria ao homem. O homem fez a cesárea, ficou 0,800 para as irmãs. Amém, irmãs? Jesus ama as mulheres ou não? E agora? Agora Deus fez promessa. Qual foi a promessa? Nos levar de volta ao Éden. Diga assim: levar de volta ao Éden. Jesus nasce. Simeão está no templo, esperando o cumprimento da promessa. De repente quem chega? Chega um casalzinho, Maria e José. Vem com a criança no colo, entrega para ele.
ele achou, pastor Rômulo, que era mais uma criança para ser apresentada no templo. Pegou a oferta da criança, porque criança sendo apresentada tem que trazer a oferta, viu, pastor? Vem apresentar o menino, tem que trazer a oferta do menino. Então, entregou a oferta, aí Simeão pegou o menino no colo. Pegou o menino no colo, levantou o menino. Quando ele levantou o menino, ele disse: ei, pode despedir o teu servo agora, Senhor. Por quê? Porque diante dos meus olhos eu já vejo a tua salvação. Aí ele começa a profetizar sobre ele. Ele disse: esse aqui foi posto para elevar uns e abater outros. E quando ele está profetizando, o Espírito revela a ele. E ele diz assim: eu vejo. O que você está vendo? Eu vejo uma espada que ultrapassa a sua alma. Que espada é essa? A espada que estava lá guardando o Éden na mão do querubim. Se Adão tentasse acessar o Éden em pecado, ele tinha que entrar na espada. Então Adão não entrava por causa da espada. Mas Simeão disse: eu vejo uma espada que ultrapassa a sua alma. Que espada é essa? Era a cruz. Irmão, alguém canta e diz: a cruz era minha. Não, a cruz era de Jesus. O castigo era nosso. Mas só ele podia estar na cruz. Ele veio para a cruz. Se ele rejeitasse a cruz, a gente não estava aqui nessa noite. Mas para que é que ele veio, pastor? Diga assim: nos levar de volta para o Éden. O que é isso? Para a presença de Deus. E fazer o que? Diga assim: quebrar a cabeça da serpente, o seu domínio, a sua força. Olha para mim, por causa do pecado, todos nós ficamos suscetíveis. Está no nosso DNA, irmão. Ei, está no nosso DNA a rebeldia, a soberba, o orgulho. Se a gente sobe no tijolo, já quer fazer um discurso, qualquer coisinha está se exaltando. Isso está em mim, isso está em mim, isso está em você. Agora, olha o que ele fez. Ele veio e disse: eu vou quebrar isso, eu vou quebrar isso. Aí Paulo descreveu dizendo que quando ele chega, o que é que ele faz? Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. O que o outro atrevido queria? Ser igual, sendo que não era. Ele é e disse: não vou ser igual. Eu vou pelo caminho da humilhação, porque a exaltação levou à queda, mas a humilhação vai levar à elevação. Olha o que diz a Bíblia. Lá vai ele. Se humilhou a si até a morte, e morte de cruz, sendo obediente. Aí ó o que disse Paulo: mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Qual o segredo então, pastor? Diga assim: quebrar em mim o poder da serpente. E o que é isso? Diga assim: conversão. Irmão, porque afloramos a rebeldia, porque afloramos a vaidade, porque afloramos a soberba, por causa do nosso nível de conversão. A morte do eu, diga assim: a morte do eu. Olha o que disse Jesus: se alguém quiser ser o meu discípulo, faz o quê? Faz o quê? O que é eu negar a mim mesmo? Jesus disse: se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas se alguém perdê-la por amor a mim, ele não está falando de martírio, ele está falando de renúncia. Paulo disse: a vida que agora vivo, já não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Quem vive em mim? E como é que eu sei que ele vive em mim? A humildade está presente? Humildade é um negócio que você procura de lanterna meio-dia, irmão. Como é que eu acho a humildade? Eu acho que a humildade está na roupa. Eu descubro que não. Não, eu acho que a humildade está na casa que ele mora. Também não. Eu acho que a humildade está na conta bancária. Também não. Onde é que está a humildade?
Está no que disse o apóstolo Tiago: humilhai-vos. Humilhai-vos. Assim mesmo. Pastor, estão tentando me humilhar. É porque você atrasou. Se você se humilhar primeiro, eu quero ver quem te humilha. Quando chegar para te humilhar, você já está humilhado. Chegou atrasado, irmão. Essa praia eu conheço. Eu já estou humilhado. Antecipe o processo. Se humilhe primeiro. Se humilhe primeiro. Se humilhe. Que jeito que é isso? Que jeito que é isso? É mais ou menos assim. Paulo diz: considerai o outro superior a si mesmo. Jesus disse: se te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. O que é isso? Eu abro mão do que é meu por direito. Por quê? Porque eu estou visando unidade. Então eu vou abrir mão do que é meu para ti, porque eu me humilho para você, e o nome do Senhor é glorificado. Ele trabalha em mim, trabalha em você, trabalha o ego, trabalha a vaidade. Jesus tinha tudo para dizer: eu não vou para essa cruz, mas ele disse: eu deixo a glória de lado, eu vou na cruz, porque se eu não for, fica eu só. Mas se eu for, vem gente comigo. Se eu for, vem a prainha comigo. Se eu for, vem os crentes do Pará comigo. Quantos pode crer nisso nesta noite? Quantos pode crer nisso nesta noite? Oh, esteja em pé em nome de Jesus. Esteja em pé em nome de Jesus. Diga assim: perigos da rebeldia. Qual o problema? É que a antiga serpente, ela tenta penetrar o teu jardim, levá-lo a uma vida de rebeldia, levá-lo a uma vida de desobediência a Deus, a palavra e a sua autoridade, que não é uma pessoa. A autoridade está sobre o seu pai, a autoridade está sobre a sua mãe, a autoridade está sobre o teu líder do departamento, a autoridade está sobre o teu pastor, está sobre eles. Para quê? Para exercer governo sobre a tua vida. Então diga assim: eu tenho autoridade, estou sob a autoridade, mas preciso matar o eu todos os dias, para que eu possa gozar das bênçãos do reino. Escute isso, irmão. Diga comigo: consequências da quebra de autoridade. Gênesis 9, 22, eu vou falar bem rápido porque a hora não permite. Gênesis 9, 22, o que aconteceu? Diga assim: Cão, filho de Noé. A Bíblia diz que ele viu a nudez do pai. O pai estava bêbado, ficou nu, e ele viu a nudez do pai. A Bíblia diz que, vendo ele a nudez do pai, ele saiu e comunicou com os irmãos. Os irmãos, vendo aquilo, diz a Bíblia que eles vieram de ré e cobriram a nudez do pai. Acordado, pois, Noé do vinho, tomou conhecimento do que o filho havia feito. A Bíblia diz que Noé amaldiçoou, e começou a maldição pela segunda geração. A Bíblia diz que ele começou a amaldiçoar o neto, até que veio ao filho, e conforme ele amaldiçoou, assim a maldição foi. Só Jesus quebrou essa maldição lá em Mateus 15, quando aquela mulher se humilhou, e Jesus então retirou a maldição. A pergunta que eu faço é o seguinte: Noé estava certo ou estava errado? Noé estava certo ou estava errado? Certo ou errado, irmão? Estava errado, ele estava bêbado, sim ou não? Estava errado, ele ficou nu, sim ou não? Diga assim: o erro do líder não justifica o erro do liderado. Diga assim: se o meu líder estiver errado, eu não posso tocar nele, porque nele só toca aquele que estabeleceu ele. Pastor Edson, o senhor está pregando heresia. Bota Judas 1:9. Vamos ver se é heresia. Vamos ver se é heresia. Ah, não, pastor, se estiver errado eu faço mesmo, abaixo assinado, vou para a internet. Vá por esse caminho. Está lá Judas 1:9. O que está escrito aí?
Quem é que está aí nessa cena aí? Diga assim: Satanás. Moisés morre. Ele quer o corpo, porque ele tem direito à morte por causa da queda de Adão, para fazer com que Israel idolatrasse. Deus manda Miguel, o anjo guerreiro que peleja a favor de Israel. Você vai lá e pega o corpo de Moisés. Quando ele chega, quem se opõe a ele? Lúcifer. Você não vai levar o corpo. Vai, não vai, vai, não vai, vai. Miguel agora está com Deus, está no reino. Miguel vira para ele e diz assim: o Senhor. Por que Miguel disse isso? Porque no passado ele era autoridade sobre Miguel. Miguel, mesmo ele caído, não tem autoridade para repreender. Olha o que diz o texto. E se você ler esse contexto aí, sabe de quem Judas está falando? De obreiro ruim, de obreiro que está se levantando contra o líder. Esse é o contexto. Ele está dizendo: vocês são pior do que o diabo, porque ele, Satanás, não ousou pronunciar juízo. Está falando de líder caído. E vocês não respeitam a liderança. É isso que Judas vai falar. Olha o que está aqui. Diga assim: o meu líder caído, eu não posso tocar nele, porque com autoridade só toca quem estabeleceu. Irmão, deixa eu te dar uma palavra aqui. Nunca se meta em confusão de igreja. Fica no seu lugar, meu irmão. Por quê, pastor Edir? Não entra esse negócio de baixa assinada, fofoca pela internet, Instagram. Não entra nisso não. Por quê? Você crê que Deus é onisciente, sim ou não? Você crê que Deus é onipotente, sim ou não? Se você crê, se o teu líder estiver errado, Deus vai agir com ele ou não? Mas quando é que Deus age? Quando você cala, quando você fica do seu lugar. Agora, quando você tenta resolver, você está dizendo para Deus: já que o Senhor não resolve, deixa que eu resolvo. Então, olha o que fez Noé. Levantou-se e amaldiçoou o filho. Noé está errado, mas o erro do filho era tentar denegrir a imagem do líder. Para quê? Para quebrar a autoridade do pai. Essa era a intenção de Cão. Então a intenção dele gerou a maldição sobre a vida dele. Então diga comigo: o líder caído está melhor do que o liderado em pé. Isso é sério, gente. Então não toque no teu marido, não toque no teu pai, não toque no líder do teu departamento. Não se levante contra a liderança, contra a autoridade que está sobre a sua vida, porque isso é diga assim: murmuração é um pecado gravíssimo. Eu prometo a vocês que eu vou encerrar agora. Escute, Números capítulo 12, diz a Bíblia que Miriam e Arão falaram contra Moisés. E sabe qual foi a fala? Foi da mulher dele. Eu gosto sempre de perguntar: há quanto tempo ele era casado com aquela mulher? Por que eles não falaram antes? Porque não era o problema, não era a mulher dele. O problema é que eles queriam ter o mesmo direito de Moisés. Veja que eles vão dizer assim, ó. Falaria, bota aí, Números 12. Ele disse: fala o Senhor só por Moisés? Não fala também, olha lá. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher, dele. Com quem casara? Portanto, tinha casado com uma mulher cuxita. Vamos para o verso 2. Olha como é que isso aqui é sério, irmão. E disseram o quê? Segura aí, peraí. O que tem a ver a mulher do Moisés com a comunhão com Deus? Você percebe que eles estão caçando um problema, pastor, para igualar-se ao líder? Sabe como é que é o nome disso? Excesso de intimidade. Por isso que todo líder tem que manter isolamento, irmão. Tem uma margem segura, é igual o sol, muito perto queima, muito longe esfria. Você tem que saber o seu lugar. O que ele está caçando aqui? Está caçando uma brecha. Satanás até hoje usa pessoas. Espera aí, qual é a falha do Rômulo? Não gosto do sapato dele. Então vamos falar do sapato para dizer que ele é pastor, a gente também é, que está no mesmo nível. O que a Miriam? A Miriam é aquela que pôs no cestinho.
Espera aí, eu vi esse menino mamando. Ela se acha no dia. O Arão embarca no negócio. Agora, olha o problema sério aqui, igreja, ó. Eles começam caçando uma falha para trazer a igualdade. Olha o perigo da murmuração aqui, ó. Olha o perigo da murmuração. Olha o perigo. E o Senhor... O ensaio ficou bom, mas não funcionou. Vamos lá. E o Senhor... E o Senhor... Quem ouviu? E Moisés? Moisés ouviu? Não. Qual é o perigo da murmuração? Sempre que você murmura, quem ouve primeiro é Deus. Por que quem ouve primeiro é Deus? Porque a autoridade está sobre Moisés. Então quando eles falam contra Moisés, eles estão falando contra a autoridade que está sobre Moisés. Contra Deus. A Bíblia diz, e o Senhor, sabe o que ele fez? Marcou uma reunião ministerial e não falou para Moisés nem o tema da reunião. De repente aponta lá no céu, quem está vindo? A nuvem, porque Jeová vinha na nuvem, né? Quando viu a nuvem, o Moisés olhou e disse, ô Miriam, Jeová está vindo aí, que você está sabendo de alguma coisa? Disse, não, as irmãs estão tudo tranquila, batendo pandeiro, o mar está abrindo, está tudo sob controle. O Arão, está tudo bem? Não, tudo bem, imagina, não tem problema nenhum não, o sacerdócio está trabalhando, bezerro morrendo, novilho morrendo, está tudo normal, a fila está andando. Mas Jeová está vindo, não falou comigo. Aí Jeová vem e estaciona na porta de Moisés, e já chama Miriam e Arão para o assunto. Olha como é que ele chamou, bota lá, o verso 3. E era o homem Moisés, meu irmão, verso 4. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai da tenda da congregação. E saíram os três, chamou para a reunião. Moisés não está sabendo o que está acontecendo aí não. Mas a Bíblia diz, não fale do líder nem dormindo na tua cama, porque as aves do céu voarão e trazem uma notícia a ele. O Espírito Santo se encarrega de fazer o pastor saber da sua trairagem. Irmão, isso acontece. De repente uma mensagem que chega errada, um celular que toca que não era para tocar, a mensagem chega, é as aves do céu trazendo notícia. Olha o verso 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão, a Miriam, e ambos, Moisés disse, Jeová desceu, estacionou, chamou a Miriam e o Arão, e não me chamou para a reunião. Sabe o que é isso, pastor César? Toda autoridade não se autodefende, porque a autoridade não é sua, quem se defende é ele, ó. Quem defende o líder é Deus, irmão. Diga assim, o Deus compra a briga do líder. É na hora, olha lá o que Deus vai fazer, ó. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, agora, olha o verso 7. Espera aí, vamos ensaiar isso aqui. Diga assim, todos nós aqui. Diga forte, diga assim, todos nós podemos profetizar, podemos ter visão, mas o pastor tem um segredo com Deus que só ele tem. Acredite nisso, viu? Olha o que Deus disse. Tendo profeta eu uso, se esse profeta tiver visão eu também uso. Mas não é assim com Moisés meu, que é fiel em toda a minha casa. Olha o que Deus diz que faz com ele. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigma, pois ele vê a minha semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, é sério ou não? Depois você lê em casa o restante. A Miriam ficou leprosa, a congregação de quase 2 milhões de pessoas parou 7 dias, imagina o prejuízo, porque a igreja para quando tem murmuração, a igreja não avança, a igreja não caminha. O murmurador tem o poder de trazer o reino das trevas para o ambiente, porque ele está falando contra a autoridade. Então a igreja não avança, a igreja não cresce, a igreja não ganha alma. E diz a Bíblia que ela só foi curada porque Moisés intercedeu. Deus, e agora? Deus disse,
só você pode liberar ela, porque aquele contra quem você quebra, você tem que buscar a bênção dele. Se você quebrou em autoridade, se você murmurou, você depende de ser livre da ofensa, da mão daquele que você quebrou em autoridade. Eu quero encerrar nessa noite. Pastor César, se não for pedir muito, eu queria o senhor aqui à frente da igreja, e eu queria sua esposa aqui. Meus irmãos, vocês entenderam a palavra? Eu gostaria de pedir a vocês nessa noite, para nós fazermos aqui um pacto. Pastor César e sua esposa vai virar à igreja. Estenda as mãos de vocês assim, pastor, ó, as mãos assim, ó. Escute isso, irmão, vai começar aqui do púlpito. Olha bem, se vocês entenderam a palavra hoje, mas assim, só se Deus falou com você. Se Deus não falou, não tem problema. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai começar pelo púlpito, você vai passar aqui, e você tem 2 trabalhos a ser feito. Se você nunca falou nada, nunca murmurou contra a liderança, você só vai passar a fazer assim: eu reconheço a autoridade, eu reconheço a autoridade, eu reconheço a autoridade, eu reconheço a autoridade. Agora, se você pecou em palavra, em atitude, você vai dizer: eu reconheço essa autoridade, me perdoe em nome de Jesus. Eu reconheço a autoridade, me perdoe em nome. Peça perdão já. Pastor, o meu assunto é mais grave. Peça perdão agora e marque um gabinete para destrinchar o negócio. Porque hoje é noite de aliança. Hoje é noite de pacto. Nós vamos quebrar a cabeça da serpente. Ela não tem direito de se levantar aqui, porque há um novo tempo para essa igreja, há um novo tempo para essa cidade. Amém? Começa pelo altar. Você sai por lá e passa aqui e volta no altar, ó. Começa, se Deus tratou, faça isso. Rápido, rápido, rápido. É passando rápido, irmão, passando rápido. Reconhece e peça perdão. Reconhece e peça perdão. Toque e diga: eu reconheço, me perdoa. Eu reconheço, me perdoa. Eu reconheço, me perdoa. Pastor Edi, eu não estou sentindo de fazer, então não faça. Pastor, eu não vou descer, então não desça. Pastor, eu não vou falar, então não fale. Não tem problema, não é obrigado. Ninguém aqui está obrigado a nada, irmão. É só se você entendeu a palavra, se você entendeu o mover de Deus. Vai sendo quebrado agora, vai sendo quebrado agora. Oh, toda. Diga: eu reconheço, eu reconheço, eu reconheço, eu reconheço. Oh, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Há um mover do Espírito aqui. Há um mover do Espírito aqui. Há um novo tempo para esta igreja. Há um novo tempo para esta igreja. Oh, lapacandarabacandarabacandarabacandaravacai. Aleluia. Aleluia. Diga: eu reconheço a autoridade. Eu reconheço a autoridade. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Vai você então. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Tem presença dele aqui. Tem presença dele aqui. Tem presença dele aqui. Rapapaparapacandará. A igreja agora aqui, ó. Se você quer, repito, não é obrigado. Entra na fila aqui, vai começando pelos primeiros bancos aqui, voltando, ó. Oh, eterno. Sebandara chorabandara bandara bacamahai. Oh, repipacandara bandara bacai. Deus está quebrando, Deus está quebrando, Deus está quebrando, Deus está quebrando. Deus está quebrando no mundo espiritual nesta noite. Ao mover do Espírito, rápido, 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 passa, pega a bênção, toca e diz: eu reconheço a autoridade. E se tiver pendência, diz: me perdoe, estou chegando lá no gabinete para resolver os detalhes do BO.
Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Não perca essa oportunidade de aliança nessa noite. Aleluia. Se você quiser saber mais sobre autoridade espiritual, está aqui esse livro. Se você quiser saber sobre finança, prosperidade à luz da Bíblia, temos aqui. Se você quiser saber sobre família, temos o livro sobre família. E tem um outro livro que é para mulheres, Saindo da Sombra, Mulheres com Propósito. Os 4 livros nós queremos deixar com vocês aqui numa promoção de apenas R$120. Seria 140, você vai pagar nos 4 livros apenas R$120. Você pode pegar com o André. Saia do seu lugar, passe aqui na frente, aqui primeiro do meu lado direito, quando findar aqui do lado esquerdo. Meus irmãos, eu sei que a hora está avançada, mas hoje é uma noite única, é uma noite diferenciada, é uma noite de aliança, é uma noite de pacto, é uma noite de mudança, é uma noite de transformação, é uma noite que o Senhor marcou para você chegar aqui. A tua vida não será mais a mesma, a tua vida não será mais a mesma a partir de hoje. A bênção da autoridade vai chegar na tua casa de forma mais clara, mais forte. Deus tratou conosco através da sua palavra. Reconheça a autoridade pastoral que está sobre a tua casa, que está sobre a sua vida. Reconheça isso no nome de Jesus. Aleluia. Podem sentar, meus irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Ao mover de Deus aqui, Rômulo, louva o Senhor aqui com mais um louvor. Enquanto os irmãos passam, recebe a bênção. Recebe a bênção da sua autoridade. Recebe a bênção da sua autoridade. Recebe a bênção da sua autoridade. Lá maior. Aleluia. Lá.